Noturno já deve estar sofrendo lá nas prisões de Genosha, e enquanto isso, os X-Men viam pela TV que no dia seguinte, o senador iria assinar o ato de registro dos mutantes, deixando claro que os dias dos X-Men estão contados. Ao mesmo tempo que eles viam isso pela TV, certos agentes militares do governo estavam num lugar cheio de neve, correndo de alguma coisa que os perseguia no meio da floresta. Eles estavam cheios de medo e eram abatidos um a um, sobrando apenas dois que foram em direção a um helicóptero. Só que no momento que iriam escapar, a mulher que sobrou também foi pega e o homem escapou sozinho com o piloto do helicóptero. Só que não, eles foram atingidos por uma gigantesca pedra e quem pulou em direção ao helicóptero foi o próprio Hulk. E enquanto isso, na cidade, Wolverine estava passando mal para as autoridades do governo que queriam capturá-lo de qualquer maneira. Os agentes vinham em dezenas de dentro de carros para tentar bater no Wolverine, mas eles nunca conseguiam e apenas apanhavam muito. No final, entretanto, ele acabou sendo cercado por muitos desses agentes e o comandante deles mandou o Wolverine desistir, pois ele está cercado. Só que o mutante não iria desistir tão fácil assim, até que de repente um helicóptero apareceu naquele lugar. De dentro dele saíram muitos agentes também e logo em seguida o próprio Nick Fury desceu desse helicóptero. O comandante do MRD, a agência antimutante do governo, quer saber quem ele é, mas Nick Fury apenas o manda sair dali imediatamente. O comandante ainda quer ficar ali, só que ele recebe uma ligação de alguém do alto escalão do governo, dizendo que aquele é Nick Fury e ele tem que obedecer suas ordens, pois o homem é o comandante da SHIELD. O comandante então pede desculpas e vai embora com toda a sua tropa. Nick então chama Logan para tomar um copo de café e lá no restaurante eles começam a conversar. O homem garante a Wolverine que eles não estão interessados em mutantes, só que Nick Fury precisa de sua ajuda. Um antigo, digamos, companheiro de brigas do Wolverine está causando muito problema e esse é o próprio Hulk. Quando fala em seu nome, Wolverine rapidamente se lembra do último encontro que os dois tiveram. Acontece que o Hulk foi visto nas montanhas canadenses e 2 cidades já foram destruídas, sem contar que ele está a caminho da terceira. Logo ele chegará até os Estados Unidos e alguém precisa lidar com ele. Wolverine entretanto ignorou tudo que ele disse e já queria ir embora. Só que aí Nick Fury começou a dizer os nomes de todos os mutantes que chegaram agora lá na mansão dos X-Men. Ele sabe muito bem de tudo o que está acontecendo e que o Wolverine é o novo líder dos X-Men. Mesmo que isso seja um segredo, a SHIELD sabe de tudo. Informação é o negócio deles e se certas informações caírem nas mãos de pessoas erradas, como por exemplo senadores que odeiam mutantes, Wolverine estaria em maus lençóis. Esse pequeno favor iria prevenir que esse tipo de coisa acontecesse. Wolverine não vai ter outra escolha. Nick Fury quer que ele lide com o Hulk permanentemente, tirando sua vida. Se ele fizer isso, tudo a respeito dos X-Men vai continuar um segredo. Wolverine tem que aceitar, mas promete que um dia os dois vão ter uma conversa séria. Logo então, Wolverine é enviado para essas montanhas lá no Canadá e já começa a farejar a destruição. Ele chega numa pequena cidade completamente destruída e encontra alguns escombros que foram arranhados por algum tipo de criatura. Logo, alguma coisa passa ao redor e ele ouve o grito do próprio gigante Esmeralda. Hulk chegou extremamente irritado, já descendo o cacete no Wolverine. O mutante queria apenas conversar, pedindo para que ele se acalmasse, mas o Hulk disse que se lembra da última vez que eles se encontraram e continua partindo para cima dele. Dessa vez, Wolverine não tem a menor chance, é pego e arremessado contra o solo. Tudo que ele tenta fazer é counterado pelo Hulk e o mutante tenta alcançar uma certa bolsa, mas Hulk não deixa e depois lhe dá um abraço. Wolverine consegue se livrar dele e pegar finalmente essa bolsa. Dentro dela havia um explosivo que ele conseguiu colocar na boca do Hulk e explodir. O gigante Esmeralda, por mais incrível que pareça, desmaiou com essa pequena explosão. Enquanto estava inconsciente, ele voltou a ser o Dr. Bruce Banner. Quando acordou, ele estava numa caverna junto do Wolverine, que dizia que Nick Fury mandou olá para ele. Wolverine sabe que o Hulk apenas deseja ser deixado sozinho e não pode ficar por aí destruindo cidades como ele está fazendo. Só que também existe o fato de que tudo que sai da boca do Nick Fury é sempre mentira. E Wolverine quer saber o que o Bruce acha a respeito disso. O Dr. Bruce Banner então conta que a SHIELD estava rastreando monstros lá na natureza canadense. Tinha alguma bobeira a respeito de uma pessoa que estava caminhando e foi pega por uma maldição, se tornando assim o Pé Grande. O que importa é que pessoas estavam sendo caçadas e Nick Fury foi até o Bruce Banner pedir por ajuda. Afinal, ele sabe algumas coisas a respeito de monstros. A SHIELD já havia coletado algumas informações a respeito dessa tal criatura, até mesmo amostras de sangue. Durante anos, eles conseguiram desenvolver dezenas de curas para o Hulk. Todas falharam, mas com a informação da SHIELD e a própria pesquisa do Bruce Banner, ele conseguiu criar uma cura para esse tal monstro que eles estão à procura ali. O homem achava apenas que estava ajudando
ajudando eles a colocarem essa cura no tal Pé Grande, mas na verdade não era isso que estava acontecendo. Eles precisavam de uma cura, mas igualmente precisavam de uma isca, e arremessaram o Dr. Bruce Banner do alto daquele jato. Ele caiu se transformando no Hulk e atraiu o Pé Grande. Os agentes então desceram do jato o helicóptero e o Hulk viu tudo. Agora no presente, Bruce Banner sabe que a cura está por aí em algum lugar e ele precisa procurar por ela. O Hulk viu onde ela está. Talvez esteja no helicóptero que acabou caindo. Wolverine consegue sentir o cheiro da gasolina e do metal queimado. Eles vão encontrar, só que não estão sozinhos nessa floresta. Alguém está os observando. Juntos eles saem correndo pelo meio da floresta e Bruce Banner já está desistindo, pois está cansado. Bruce aproveita para dizer que toda essa destruição nas cidades não foi causada pelo Hulk. Ele estava tentando defender o povo, não destruir. Mesmo assim, Wolverine quer continuar correndo e de repente, criaturas aparecem. O Pé Grande partiu para cima do Wolverine. O mutante quer eliminá-lo, mas Bruce Banner o impede, dizendo que tem algo faltando nessa história. Ele não consegue se lembrar. Outras criaturas aparecem nesse lugar e, segundo o Dr. Bruce Banner, não são Pé Grandes. Na verdade, são Wendigos. Wolverine fala que vai mantê-los ocupados enquanto Bruce corre até o helicóptero para pegar a cura. O combate começa imediatamente e Bruce Banner está correndo pelo meio da floresta. Finalmente, ele chegou até os destroços do helicóptero e vai ter que subir uma árvore para pegar a cura. Só que o chefe dos Wendigos apareceu bem atrás dele. Wolverine, por sorte, chegou. Ele já estava com a roupa toda destruída e vai defender Bruce Banner. O cientista consegue escalar aquela árvore, mas dois Wendigos o veem e vão atrás dele. Por sorte, ele conseguiu saltar no último instante e cair dentro do helicóptero quebrado. A cura está bem à sua frente, mas outro Wendigo parte para cima dele, o derrubando do helicóptero. E Wolverine ainda está lá, combatendo vários desses monstros ao mesmo tempo. Só que agora já era. O doutor se transformou no Hulk. Ele derrotou uma das criaturas com extrema facilidade e todas as outras partiram para cima dele. Wolverine vai aproveitar essa oportunidade para ir atrás da cura, enquanto o Hulk desce o cacete nos Wendigos. Assim que abriu a maleta, Wolverine encontrou diversos dardos e também um objeto letal para dispará-los. Enquanto o Hulk vai combatendo, Wolverine vai acertando esses dardos nos outros monstros. Mas Hulk, quando o vê, se lembra mais uma vez do combate entre os dois e tenta eliminá-lo. Wolverine agora tem que desviar deles e atingir as outras criaturas. Mas Hulk consegue pegá-lo, dizendo que o homenzinho não vai derrotá-lo, ele é o mais forte de todos, e acaba sendo acertado por um monstro pelas costas. Wolverine se levanta e continua efetuando os disparos, e os últimos ele tem que enfiar com suas próprias mãos no chefe dos Wendigos. Todos eles então começaram a se destransformar e voltaram ao normal. São os agentes da SHIELD, e Wolverine ficou extremamente irritado ao descobrir isso. Hulk ainda assim quer eliminar Wolverine, pois tentou atacá-lo, mas Wolverine pediu desculpas pelo que aconteceu e disse que não vai mais acontecer. Hulk aceitou essas desculpas, dizendo que o homenzinho não é tão burro assim, e deixou Wolverine ir embora. Ele então voltou a se tornar Bruce Banner, e juntos, Wolverine e ele foram esperar a chegada dos agentes da SHIELD. Nick Fury chegou rapidamente e disse que talvez Logan deveria estar trabalhando para a SHIELD, não para os X-Men. Wolverine, entretanto, não vai aceitar isso, pois parece que hoje ele apenas limpou a bagunça da SHIELD. Foram eles que criaram todos aqueles monstros para fazer seus testes, e depois precisaram dele para eliminá-los. Bruce Banner também fica irritado, dizendo que Nick Fury não deveria ter o direito de criar monstros com as pessoas dessa maneira. Mas Nick fala que a SHIELD não deve nenhuma informação aos dois. Eles estão ali apenas para serem usados por ele da maneira que ele quiser. Wolverine então o ameaça, dizendo que se o mundo souber de alguma coisa a respeito dos X-Men, ele vai contar tudo sobre o que a SHIELD está fazendo nessa região. E antes de ir embora, Logan dá um socão na cara do Bruce Banner. É seu presente de despedida. Ele se transforma no Hulk e vai dar muito trabalho para os agentes da SHIELD. O primeiro a sair voando foi o próprio Wolverine, mas ele ficou feliz de não ficar lá. Enquanto isso, lá na prisão dos mutantes feita na cidade dos X-Men, um dos membros da Irmandade estava falando sozinho dentro de sua cela e um dos guardas percebeu. Ele também viu que alguém estava se aproximando de um dos portões daquele lugar e alertou todos os guardas que se prepararam para defender a prisão. O comandante mandou eles abrirem a porta e quem entrou foi um homem que parecia uma pessoa normal. Ele estava implorando por ajuda. Sua existência coloca a vida de outras pessoas em risco e ele quer ficar preso ali para sempre. Os agentes então o levam para uma cela normal perto dos outros mutantes, mas ele diz que não pode ser assim. Ele tem que ficar longe de outras pessoas. E nesse momento, seus poderes começam a se manifestar. Parece que são poderes elétricos e, temendo pela vida dos outros, ele tem que sair correndo desses guardas. O jovem vai direto pro lado de fora da prisão e salta. Ele então explode no meio do ar. Foi algo tão poderoso que criou uma cratera gigantesca do lado de fora da prisão. E o mutante sapo que viu isso tudo ficou em choque. Enquanto isso, Wolverine já havia voltado para a mansão dos X-Men e conversava com o Charles Xavier do futuro.
mundo. Ele vai pedir uma coisa extremamente difícil para o Wolverine, mas é essencial para o destino de todos que ele consiga fazer. Logan sai lá de dentro da sala com uma cara estranha. Vemos então que aquele mutante da explosão elétrica foi colocado pelo pessoal do governo em uma cela especial onde ele será mantido inconsciente para toda a eternidade, junto de outros mutantes extremamente poderosos. De repente, Pietro, o filho do Magneto, chegou em alta velocidade naquela prisão. Ele foi até a cela do sapo, mas não para conversar com ele, apenas para tirar uma foto, pois vai deixá-lo ali para sempre. Ele é nojento e sempre estraga tudo que eles fazem lá na Irmandade. Por causa disso, Pietro vai permitir que ele fique ali e não vai libertá-lo. O mutante então vai embora, mas o sapo pede para que ele espere e diz que tem uma informação que ele vai gostar muito. O mutante já sabe como fazer aquela missão que o Pietro tem que fazer. O extremamente rápido mutante então foi até seus colegas que estavam esperando do lado de fora e falou que eles têm que invadir a prisão para libertar o sapo. Finalmente, ele vai conseguir garantir seu lugar no time. Eles então começam a destruir todos os portões e invadem aquela prisão com toda facilidade. Utilizando sua extrema velocidade, Pietro derruba todos os guardas e instantaneamente eles libertam o sapo. Depois disso, eles começam a invadir a prisão cada vez mais a fundo e chegam naquela sala especial onde aquele mutante acabou de ser preso. Pietro tenta todas as combinações possíveis e acerta a senha. Eles vão libertar aquele mutante da explosão elétrica. Enquanto isso, na mansão dos X-Men, Ciclope perturbava a Emma Frost pedindo para ela encontrar a Jean Grey, mas a mulher não consegue. Não importa que a Jean seja uma mutante de nível 5, nada aparece no cérebro. Talvez ela tenha sido mesmo eliminada. De repente, então, Logan vem chamá-los. Ele reúne todos os X-Men e diz que a Irmandade invadiu a prisão do governo e subtraiu um mutante inocente contra sua vontade. Os X-Men vão até lá resgatá-lo e depois devolvê-lo para o governo. Ciclope mal pode acreditar que Wolverine quer devolver um mutante para o governo. E Logan explica que é porque o Charles do futuro avisou que se eles não devolverem esse mutante, metade dos mutantes do mundo vão ser eliminados. Aí sim, o Ciclope ficou em choque mesmo. Vemos então que a Irmandade estava de olho num lugar onde o governo mantém as informações a respeito dos mutantes. Vampiro e Domino estavam lá observando quando o Pietro apareceu. Eles têm que invadir esse lugar e agora vão poder fazer isso com a ajuda desses mutantes que eles subtraíram lá da prisão. Um deles então começa essa missão. Ele invade o lugar destruindo algumas portas e a Domino vai logo em seguida destruindo diversos objetos letais. Eles vão até o centro dessa instalação do governo e pretendem utilizar a explosão daquele mutante. Vampira manda ele se acalmar, dizendo que tudo vai ficar bem, só que ela não sabia dos poderes dele, que começaram a se ativar, e ele pediu para todo mundo sair correndo. Quando percebeu que ele iria explodir, Pietro apareceu e o levou até o centro daquele lugar, o jogando lá embaixo. O mutante então começou a detonar, todos tiveram que sair correndo e ele explodiu aquele lugar inteiro. Pietro foi lá rapidinho recuperá-lo e a vampira ficou em choque. Ele não devia estar fazendo isso com esse pobre coitado. Ele não queria ser resgatado, queria ficar preso lá naquela prisão. Depois disso, vemos uma certa mutante telepata tomando um café da manhã e ajudando uma mulher que seria multada por uma guarda. Pietro então apareceu de repente para conversar com ela. Acontece que ele já a tirou de uma das prisões do governo e precisa que ela pague o favor. Enquanto isso, Emma Frost guiava Wolverine e os X-Men para a localização da Irmandade, mas aí ela foi impedida por aquela mutante telepata que o Pietro foi pedir ajuda. Emma Frost terá que ir pessoalmente até lá. Enquanto isso, num avião, a telepata trabalhava para a Irmandade fazendo alguma coisa no cérebro daquele mutante. Acontece que ela conseguiu suprimir os poderes dele e vai fazê-lo detonar apenas quando eles quiserem. Descobrimos então que Pietro o levou para explodir aquele lugar do governo apenas para impressionar seu pai Magneto e poder voltar para Genosha. Ele foi expulso de lá pois fez muita bobeira e seu sonho é poder voltar. Nesse momento eles estão indo até lá para levar aquele mutante para o Magneto. O próprio mutante acordou se sentindo muito mal e a vampira tentava acalmá-lo o tempo todo, até que de repente o avião começou a ser congelado. Eram os X-Men se aproximando. Kitty conseguiu invadir o avião da Irmandade e tirar o mutante lá de dentro com toda facilidade. Depois foi resgatada pelos X-Men. Wolverine disse para ele que estava ali apenas para ajudar. Domino vai fazer alguma coisa. Ela abriu a porta do avião e com um simples disparo destruiu o motor do jato dos X-Men. Eles vão cair no oceano, mas o Bob conseguiu fazer uma pequena ilha de gelo para salvá-los. O mutante foi o primeiro a sair desse jato. Ele tinha que se afastar para não eliminar ninguém. A explosão está prestes a acontecer e logo o pessoal da Irmandade também pousou na ilha de gelo. Emma Frost falou que a pressão no cérebro desse mutante está aumentando. Eles não têm muito tempo antes que ele detone e a Irmandade chegou para buscá-lo. O combate começa entre eles e os X-Men. Ciclope derruba um com facilidade e depois Emma Frost vai batalhar a telepata. Por sorte, ela é jovem nesse tipo de combate e não foi nenhuma ameaça.
fumaça. Fera foi derrubado e para poder vingá-lo, Tempestade acertou aquele mutante com um raio. Bob conseguiu congelar o Pietro para ele não poder correr, mas aí a Domino chegou efetuando disparos e libertando todo mundo. Kitty, por sorte, conseguiu tirar os objetos letais dela e aquele mutante está pronto para explodir. Tempestade utilizou seus poderes para criar um furacão e levá-lo lá para bem alto. Assim, ele explodiu e não feriu ninguém. Pietro ficou em choque, ele quase perdeu a vida. Wolverine fala para ele que teria acontecido em Genosha se ele tivesse levado esse mutante até lá e eliminaria metade dos mutantes. Wolverine vai levar esse mutante e espera que Pietro não faça nada. Vemos então que os X-Men o levaram de volta para a prisão. Esse realmente é o único lugar para esse mutante viver. Ele vai ficar ali para sempre. Obrigado por assistir, até o próximo!